Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Tomamos aqui o ao vivo. Tinha um probleminha aqui, mas estamos de volta. A conexão. Então, para quem não conseguiu acompanhar os stories dessa semana, essa é a primeira live de 2021. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de aprender um outro idioma. A nossa convidada é a Sorelin Garrido. Ela é nativa, né? Ela é da Venezuela, professora de espanhol. E eu a convidei para ela contar um pouquinho, né, pra gente como que tá sendo a experiência dela morando aqui no Brasil, né, como foi a mudança. Hola, Sorelin, ¿tú puedes enviarme una invitación? Aí sim. Vamos aguardar, Sorelin, tá carregando. Olá! Oi, amiga. Hola, amiga, buenas noches. Gracias Buenas por aceptar noches. la invitación para estar aquí en vivo con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy bien, amiga. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Pues Muy nada, gracias bien, por la invitación también. chévere. Oi, Maurício. Oi, Rafael. Obrigada por estarem aqui assistindo com a gente. Eu queria que você pudesse se apresentar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Falar um pouquinho da sua história, de onde você é, né? E onde que você está morando agora, em que país você está. Pode contar um pouquinho para a gente? Claro que sí, amiga. Então, eu sou da Venezuela, né? Estou morando aqui em Fortaleza vou fazer 3 anos, né? Aqui em Fortaleza, aqui em Brasil. E foi assim, uma experiência e tanto, né? Chegar aqui no Brasil, mas até agora eu estou gostando, foi muito bom. E assim, para eu chegar aqui foi, pô, a gente passou umas viagens muito longas, mas foi bom chegar nessa cidade. Eu estou gostando da cidade também. Excelente. E uma curiosidade, como foi assim, né, a decisão assim para mudar de país? Você sentiu muito medo? Eu pergunto isso porque a gente tem aqui pessoas que acompanham e que têm esse sonho também de morar fora um dia, né? Mas às vezes a pessoa acha que é um sonho distante, né? Que tem que ter muita Pois grana, é. né? Às vezes é coisa para rico, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim para a gente, Zorelin, de uma forma que as pessoas entendam que elas podem sim conseguir se mudar, né? Como foi para você? Você planejou muito tempo? Ou foi de uma hora para outra? Se aventurou e veio e deu certo? Como é que foi? Pronto. Eu acho que para fazer essa mudança, né? Porque a gente está mudando de país, a gente não está mudando de uma cidade a outra, né? Aí eu acho que é muito bom o planejamento, né? E foi o que eu fiz, né? Eu me planejei muito bem para vir para cá. Estive quase que um ano pensando muito para vir para cá, para o Brasil, né? Aí fui planejando todas as minhas coisas, arrumando tudo bem bonitinho. E aí até que chegou o dia, né? Aí eu me embarquei nessa aventura. Aí foi, digo que foi um viagem tanto porque eu vim para o Brasil, amiga, e eu não sabia falar português. Era Não tinha isso noção que de nada. era a dor de eu queria. Olá, Fred. Fred, para você que tinha saído da live e voltou, o nosso tema vai ser o foco da importância de aprender outro idioma para quem quer se mudar para outro país ou quem já mora em outro país. E a nossa convidada é a Sorelin. Seja bem-vindo à live. Sorelin, a mí me gustaría preguntarte exactamente esto. Entonces, déjame ver si yo te entendí. ¿Tú no hablabas portugués cuando viniste? Cuéntanos eso. Nada, amiga. Nada. Eu não sabia. Eu acho que se eu sabia 3 palavras, que era o oi e o bom dia, era muito, né? Aí eu vim para cá. Aí foi até para cruzar a fronteira. O pessoal que está atendendo nada, a polícia Federal, né? Eles falando em português, eu não entendia era nada. Eu só sei que eles fizeram uma pergunta aí, tipo, você vai fazer o que lá no Brasil? Aí não, então, a minha meta é ficar lá para morar, né?
Aí, só que eu falei isso em espanhol, porque é meu idioma, né? Eu acho que o policial entendeu, porque ele botou aí o selo e me deixou entrar no país. Ah, e uma curiosidade, como você, como foram as primeiras semanas, já que você ainda não falava o nosso idioma local, que é o português? Você veio da Venezuela, né? Seu idioma oficial é o espanhol. Como foram as primeiras semanas, assim, quando você escutava os brasileiros falando português? Você entendia um pouquinho ou não entendia nada? Te dava assim uma certa ansiedade de querer logo aprender a falar português para se comunicar? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Dava sim aquela ansiedade, porque a gente, quando eu cheguei lá no estado de Roraima, né? E embora eu tinha conhecidos assim que falavam em espanhol, eu tinha que me movimentar na cidade em português, né? Aí fazer isso não era muito fácil, não. Sobretudo por isso, né? A gente não, eu não falava nada e tinha conhecimento de muitas poucas palavras já nesse momento, né? Já não tinha três nós, tinha um pouco mais, mas assim, eu ficava era muito nervosa na hora que eles falavam, que o brasileiro ele vem falar comigo, eu ficava tipo, olha, ou fala mais devagar para eu te entender, ou vou procurar aqui alguém que possa me dizer o que você está falando, porque não era fácil, não. Esse momento ali não foi fácil. Depois, quando eu vim para cá, para Fortaleza, aí eu tive mais contato, né, com o brasileiro em si. Morando lá, já tinha muito contato com venezuelanos, e aqui em Fortaleza tive assim, um contato mais direto. E ainda foi bem difícil. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você não veio direto para Fortaleza. Você primeiro veio da sua cidade e parou em Roraima, né? Na fronteira com. Parei lá, estive lá um mês e uma semana. Aí depois vim para cá. Veio para Fortaleza. Então, em Fortaleza foi realmente o seu contato maior com o português. Foi assim um choque Isso muito mesmo. grande, né? Porque até então você conseguia se comunicar em espanhol mesmo. Lá em Roraima estava tranquilo, era assim? Exatamente. Lá era tranquilo porque as amizades, né, o entorno que eu tinha lá era mais em espanhol que o mesmo português. Mas Ah, quando eu cheguei aqui foi que, tipo assim, me encontrei de cara com português mesmo, né? sim. E uma curiosidade, você tinha alguém esperando por você aqui? Você já tinha amizades, familiares aqui? Como é que foi? Você conhecia pessoalmente alguém na cidade? Não conhecia ninguém, né? Eu cheguei aqui com minha irmã, a gente veio por uma ajuda que a gente recebeu e a gente chegou na casa de pessoas brasileiras, uma família brasileira que nos recebeu, né, lá em sua casa para a gente morar junto com eles. E foi isso. A gente não conhecia ninguém aqui em Fortaleza, só eles que nos receberam e aí a gente começou depois a conhecer o pessoal de aqui, mas não conhecíamos ninguém. Uau! E eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse sentimento. Primeiro, você nos contou, né, no início da nossa conversa, que você planejou, que você teve assim, né? Pensou na possibilidade de morar no exterior, mas ainda ficou aí um ano pensando, né? Não foi na loucura, vou Isso. me mudar. Tá chegando pergunta aqui da Psi Pedagogia, a gente vai já te responder, viu? Vou só complementar aqui e faço sua pergunta para a Sorelin. Então, vamos lá. O que você pode falar, assim, qual foi teu sentimento você sentiu, assim, mistos de sentimento, assim, um pouco de medo, de não dar certo, por você não conhecer ninguém, assim, você teve apoio, ou teve pessoas que disse que não ia dar certo, você vir pra cá, você pode falar um pouco Quando a dessa gente, parte? assim, quando a gente decide, né, sair de um país, sempre vai conseguir Vanessa. pessoas que, né, que a gente vai, por isso mesmo, a gente saia. Como tem aquelas pessoas que vão te apoiar, né? E eu Sim. consegui as duas coisas na hora de eu planejar, a hora de eu falar, né? De eu falar para o pessoal lá que eu queria sair. eh, Tinha aquelas duas opiniões em contra, né? Ah, Mas assim, quando a gente se planeja bem, a gente sabe o que quer, a gente consegue fazer, né?
Então, eu fiz, não di muito ouvido, não escutei muito aquelas pessoas que diziam, né? Ah, você não vai conseguir, isso é muito rigoroso. O que você vai fazer para lá? Sobretudo aqui no Brasil, né? Você nem sabe falar português. Olha, são coisas que a gente fica assim como que... Mas eu fiquei assim, disse, não, não vou dar atenção, vou continuar com meus planos, né? E aí deu certo, né? Dá um pouco de medo, dá. Eu vim, estou com minha irmã, a gente deixou lá nossos familiares, né? E fica assim aquele medo, né? Já faz 3 anos que eu não vejo eles, né? E ainda fica aquela questão, né? A separação da família, o sentimento, né? Mas graças a Deus ele está dando certo. A gente está aqui, está dando certo poder cumprir nossos alvos, nossos objetivos que a gente tinha aqui em Brasil, né? Ai, que maravilha! História realmente muito emocionante. A Maurícia te chamou. A Maurícia é uma amiga que está aqui com a gente ao vivo. Ela disse que você é corajosa, realmente muito corajosa, um Obrigada. grande exemplo. E a Vanessa, ela fez uma pergunta. E aí, as gírias cearenses, né? Você Mulher, aprendeu já alguma? Quais as que você acha mais engraçada? Como foi teu contato, assim, a primeira vez que você ouviu, por exemplo, o pessoal de Fortaleza, aqui do Ceará, falando umas gírias? Sabe que tem coisa que só fala aqui no Ceará, né? E aí, como é que foi pra você? pronto. Eu acho que todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui no Ceará. E eu não fico com ela muito na cabeça, não, porque eu acho assim, tipo, muito engraçado. E aí, é uma coisa ruim da minha memória, né? Eu queria gravar elas, mas não fica muito na minha cabeça. Mas cada coisa, assim, eu falando com as amizades que tenho aqui, que dia a dia diz uma coisa nova. Eu fico assim, o quê? Você está falando o quê? Aí tem que me explicar essa gíria para poder entender. Aí, menina, é muito engraçado. Eu acho o povo cearense muito animado, muito alegre, assim. Eu gosto muito daqui por isso mesmo, porque eles, tipo, na coisa ruim, para eles tudo é engraçado, sacam na piada disso aí. E como posso dizer assim, essa forma de ser, né, do cearense anima muito, né? Eu gosto muito. Verdade. Ainda sobre as gírias cearenses, tem algum assim que você já até fala, assim, ou lembra? Alguma Eita. frase, assim, alguma Esse eita eu peguei, não? Sim, Mas assim, agora não tô lembrando não, amiga, assim, muito assim não. certo. A Vanessa, ela queria que você comentasse. Eu vou falar aqui, Vanessa, qualquer coisa você me corrige, tá? Aqui no chat. Ela falou assim: cite uma desvantagem de mudar de país. Acho que é isso que ela quer saber. Tem alguma desvantagem Pronto. nessa decisão? Tem, sim, né? A gente tem que ver muito essa questão de, pelo menos, ser nova no país, o assunto de encontrar um trabalho, né? Por exemplo, que seja de acordo com as tuas necessidades, né? E no primeiro ano, graças a Deus, eu achei um bom trabalho, mas no segundo ano que estou aqui, né? Foi muito assim, não deu para eu achar um trabalho bom, foram muito tropeços, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muita mente positiva para manter o foco e manter o objetivo de continuar morando no país, né? Porque às vezes não é fácil, né? Então, se você aí fica sem trabalho, aí fica já um pouco mais ruim a coisa, né? Aí você não tem como pagar o campo econômico, né? Pagar o aluguel, os serviços. Mas sempre está procurando, né? Essas coisas aí. Se nosso objetivo é ficar no país mesmo, a gente tem que buscar maneira de alcançar esse objetivo aí, né? Que foi o que aconteceu comigo. Nesse ano que eu fiquei sem trabalhar, um trabalho fixo, a gente procurou fazer outras coisas, né? Procurar outras coisas, este, até fazer faxina, né? Fazer qualquer coisa para a gente continuar indo atrás desses sonhos, desses objetivos, né?
Eu queria aproveitar, Sorelin, que você falou dessa questão do campo financeiro, né? Que dica você dá para alguém que, por exemplo, já está em outro país e de repente está enfrentando essa dificuldade, está desanimado, acha que não vai conseguir se firmar, tá com receio de repente sofrer críticas, porque é aquela coisa, né? Como a gente falou no início da nossa conversa, vão ter pessoas que vão ser contra, assim, não por mal, às vezes até bem intencionado, não vá, vai que der errado, você vai estar longe da família, então assim, falam essas coisas. E quando a gente passa essa certa dificuldade, né, assim, você teve momentos que você queria desistir, que conselhos você daria para alguém que passe por isso, seja em uma outra cidade ou em outro país, está longe da família, está passando dificuldade financeira, será que tem que se aperrear e já voltar para casa, desistir de tudo? O que, é que você diria para essa pessoa? Ou para essas pessoas? Eu acho que, como eu falei agora, né, é manter o foco do que o que você quer, o que você quer, né? Porque se você vê assim, as dificuldades vão ir chegando uma atrás da outra. Aí se você desistir, não, pronto, eu vou voltar para meu país porque lá era melhor, eu não tinha essa dificuldade, sei lá, né? Então, aí você não está tendo um foco no seu objetivo, né? É difícil sim, né? A gente tem que entender que às vezes as dificuldades vão chegar, mas se centre, não? Se concentre no que você quer. O campo econômico é um campo que eu acho que aqui na China a gente deve ter algum problema com isso, né? E você procurar, né? Não fique em casa, não fique aí se lamentando, sino que mais continua, sai todos os dias como que se você fosse trabalhar, né? Seu Sim. trabalho nesse momento é procurar um emprego, procurar um trabalho, ou procurar alguma coisa para se manter. E aí, aos poucos, você vai ver que vai melhorando as situações, né? É, a Maurícia fez uma pergunta, já eu faço a sua pergunta, Maurícia. Só complementando essa parte financeira, achei interessante que você falou que também faz faxina, não tem nenhum problema com isso. Então, eu queria também te perguntar sobre essa questão do emprego. Às vezes a gente vai com uma certa expectativa, tem uma profissão no nosso país de origem, às vezes a gente vai com aquele sonho de exercer a nossa profissão no outro país. Mas o que te ajudou a ter essa mente aberta? Ok, lá na Venezuela eu tinha uma profissão X, mas aqui eu vou fazer de tudo. O que te ajuda a não ter vergonha ou a não se limitar ou achar que um trabalho é menos do que outro? O que te ajuda a manter essa mentalidade positiva, e encarar e não ter medo e fazer coisas novas para se manter? Pronto, me ajuda muito, eu acho que manter a mente focada nisso, né? Aí eu quero, por exemplo, vou botar um exemplo, né? Um dos meus sonhos aqui no Brasil era conhecer o Salvador, né? Cidade da Bahia, né? Bahia, Aí, rapaz. sim, Oh, nessa é Bahia. Aí fui atrás dele, né? Nessa temporada o viagem surgiu para ir para lá, eu estava sem trabalho. Aí eu sei, vou atrás do meu sonho. Eu quero conhecer a Bahia, então vou fazer o quê? Aí eu comecei a fazer, né? Eu fui fazer faxina, fui fazer, dar aulas particulares do idioma espanhol, e assim, tipo, esse tipo de coisa. Eu acho que é justamente isso, não ficar parado. Porque ficar parado você não produz, né? Não faz nada. Então você tem que ir atrás das coisas e não se desanimar muito rápido. Porque se você se desanima, você fica aí na cama e pronto. Aí vai todo o seu sono, né? Fica aí e perdeu o tempo, né? É só agir e ir para frente, né? Você falou da Bahia, eu lembrei de uma frase que você falou quando você realizou o seu sonho. Você disse, amiga, nossa Bahia é linda. Até hoje eu lembro dessa frase. Você pode contar pra É, gente, assim, a nível de curiosidade, por que você tinha esse grande sonho de conhecer Salvador, na Bahia? Você já tinha ouvido falar da Bahia já na Venezuela? Ou você soube da Bahia já, aqui? E você via já fotos, já tinha vídeos? Conta pra escutado. gente. Tinha escutado da Bahia lá na Venezuela, eu assisti um vídeo, né? Que apresentaram e mostrava assim muitas coisas da Bahia e da característica do pessoal de lá da Bahia, né? Aí eu fiquei assim, tipo, apaixonada por aquela cidade.
Aí eu disse, se eu vou para o Brasil, uma das cidades que eu quero conhecer é na Bahia. Quero ir à Bahia porque esse vídeo aí me deixou assim muito curiosa de conhecer aquela cidade, conhecer o pessoal de lá, né? Até que eu assisti esse vídeo, não sei quantas vezes, eu acho que assisti esse vídeo umas 15 vezes. E eu alcancei o sonho, graças a Deus, graças a Jeová, eu fui lá, conheci aqueles lugares que aquele vídeo mostrou, eu fui lá, conheci. Aí foi um sonho muito, muito bom, muito realizado, Ah, que muito feliz. maravilha. Conta pra gente teu sentimento quando você desembarcou, porque foram vários desafios. Você contou pra nós agora que teve dificuldade financeira para realizar esse sonho, mas correu atrás, queria conhecer Salvador, né? Como foi quando você desembarcou finalmente ali, chegou em solo baiano? Conta aí pra gente. Eu falava assim, eu viajei com uma amiga, né? Eu falava, eu estava muito nervosa, né? Porque, assim, no caso era a segunda vez, acho que na segunda ou terceira vez que eu subia num avião, para começar aí, né? Sim. E depois lá, quando eu cheguei lá, era muita ansiedade mesmo. A gente chegou de madrugada lá e a gente pegou o carro, né? E lá para o onde a gente ia ficar hospedado. E todo era assim, no carro eu ia assim, toda emocionada, gravando tudo, olhando, fazendo pergunta para o motorista sobre a Bahia. E eu falei assim para minha amiga, olha, chegamos. Agora é nosso sonho, é meu sonho cumprido. Pronto. Que maravilha, né? Então vamos lá. A nossa amiga Maurícia perguntou assim: o que é que te ajudou a aprender o idioma, a aprender a falar português? Você pode contar um pouquinho para nós? Recebi muita ajuda, recebi muita ajuda. Por exemplo, na casa que a gente chegou, né, na família brasileira que acolheu a gente, uma das pessoas da casa era professora de inglês, mas ela sacou um tempo para nos ensinar português. E tínhamos aula de prática com a família dela, né? Com a sobrinha, com o sobrinho dela. E a gente foi com eles muito treinamento com ela lá. Eu agradeço muito porque isso ajudou muito para eu aprender um pouco mais e me desenvolver para falar um pouco mais o idioma. Ainda estou aprendendo, mas assim, o início mesmo, ela foi que nos ajudou muito nessa questão aí de aprender o idioma, né? Aí depois, mais à frente, foi justamente ter muito contato com o povo mesmo, né? Sair para procurar algum emprego, pegar o ônibus, escutar muito. Eu escutava muito que era o jornal, coisas assim que era importante assim, escutar, né? Áudios, música. Eu passava quase que todo dia escutando tudo isso. Ficava fim do dia com dor de cabeça, mas eu todos os dias fazia isso. Ah, que legal. A Vanessa está dizendo que família maravilhosa sobre a família que te Muito acolheu quando você maravilhosa. chegou aqui no Brasil. Eu amo eles. Eu amo eles. Eles são minha família aqui no Brasil. Que maravilha. Sorelin, a Vanessa também perguntou um pouquinho mais cedo que outro país você gostaria de conhecer. Você tem um sonho de morar em outro país futuramente, ou se não, de conhecer? Tenho o sonho de conhecer assim. Eu acho que o top dos 3 países que eu quero conhecer é justamente a Argentina, né? Que é um país que eu gosto muito. E os outros 2 estão na Europa, que é Espanha e Itália. São os países, assim, esses 3 países tops que eu quero conhecer, né? Ou me leva Aí... contigo, pelo menos em um deles. Mas, amiga, se eu alcançar meu sonho, eu te levo. Oba, vamos sim, vamos alcançar. E tem algum motivo especial, assim, porque Argentina, Espanha e Itália? Tem alguma coisa que você... Assim, de Itália, eu gosto muito do idioma de lá. Estando lá na Venezuela, eu até comecei a aprender o italiano, né? Mas eu parei. E eu gosto muito dos paisagens, das coisas de lá, né? Desse país. Já a Espanha é questão já de conhecer um pouco mais aquele país que a gente escuta muito falar, né? Dele. E ver aí a história dele, do país, né? E a Argentina é porque eu acho que é mais que tudo pro sotaque mesmo do argentino. Eu amo esse sotaque.
Legal. A Rafa Treve, a Rafaela, nossa amiga, disse assim: me leva também. E a Vanessa também Bora, quer. amiga. Meninas. Olha, um Bora. grupo legal aí de viagens. Bom, para quem está chegando agora, não conseguiu pegar a live do começo, a gente está tendo uma conversa super legal com a Sorelin. Ela está dividindo conosco a experiência pessoal dela de mudança de país, né? Ela é da Venezuela e há 3 anos ela já está morando em Fortaleza, no Ceará. Então, ela está compartilhando conosco os desafios, as alegrias, né, o planejamento que ela teve para mudar de país, né? E como que a gente pode aprender do exemplo dela se a gente também tem esse sonho ou conhece alguém. Mas, Sorelin, voltando um pouquinho na questão do planejamento, você poderia, assim, dizer para nós um pouquinho ou dar algumas sugestões? Se alguém que está nos assistindo aqui dissesse assim, Sorelin, o que é que você me recomenda? O que é que não pode faltar no meu planejamento para a minha mudança? O que você diria para essa pessoa? Pronto. Assim, quando a gente quer se mudar, tem que se sentar. Primeiro ver os custos, né? Porque a gente não pode sair do país sem saber quanto que você vai gastar até chegar àquele país, né? Então a gente senta muito bem para calcular muito bem os custos. A tua documentação, eu recomendo que ela esteja a dia totalmente. Se é possível você ter ela nova, no caso, por exemplo, o passaporte, que tem 5 anos de validade, que você tenha esses 5 anos, ou pelo menos 4, que é recente, né? É uma boa opção, porque você está saindo para morar lá, né? Tem que ter toda a sua documentação até que você consiga ficar legal no país. Esse passaporte, sua documentação vai lhe ajudar muito no caso, né? E aí, ver também a questão de como você vai. Por exemplo, eu vim de ônibus. Saí da minha cidade de ônibus até a fronteira. E da fronteira também foi de carro até Boa Vista. E depois foi o avião para cá, né? Então, saber qual meio de transporte que você vai usar vai ajudar muito a que você também calcule os gastos, né? E quando chegar lá, você tem que ter de onde você vai chegar, né? No caso, a gente, nesse caso, momento, minha irmã já estava na Roraima, eu cheguei de onde ela morava. E a família que a gente veio, porque essa família nos deu aquela ajuda. Então, a gente já tinha algo mais concreto de como a gente vai chegar lá. Não vai dizer que estou aqui, agora o que eu faço? Não. Tem também ver esse passo aí. Pelo menos se você não conhece alguém naquela cidade, mas você já levou um dinheirinho, né? Um dinheiro para, pelo menos, pagar umas 2, 3 noites na pousada, num canto, até que você consiga algo para morar, né? Eu acho que essas 3 coisas é muito fundamental à hora de você se planejar para sair do país, né? Certo, perfeito. E o que você diria? Não sei se eu estou repetindo alguma pergunta, mas me veio essa pergunta à mente agora. O que você diria para quem tem esse sonho, mas acha muito difícil, está quase desistindo? O que você diria para essa pessoa que quer se mudar para outro país? Não desista. A frase é essa aí, não desista, porque se você tem esse sonho, você tem que ir atrás dos seus sonhos, né? E se você está vendo que está se tornando um pouco difícil, pare para pensar o que está tornando difícil essa saída do seu país, né? Porque tem alguma coisa que pode estar atrapalhando que você continue atrás desses objetivos de sair e morar em outro país. Então, não desista. Procure, se você tem amizade lá naquele país, procure informação daquele país, para que você fique um pouco mais animado e dizer, olha, definitivamente eu quero ir para lá, né? Quero estar lá, quero morar lá, porque estão dizendo que é bom, estão dizendo X coisa, né? Faz esse tipo de coisa, você vai atrás dele aí, né? E continuar atrás do seu sonho até que você monte no ônibus ou pegue o avião e saia daquele país ao país de destino que você quer ir. A frase total é não desistir. Perfeito. E aí eu já aproveito e faço outra pergunta ainda sobre isso. Você acha que existe um momento perfeito
Por exemplo, será que mudar de país é uma coisa só para quem tem muito dinheiro, tem que juntar aí milhões de dólares para poder ir? Existe esse momento perfeito? O que que você acha? Eu acho que não existe um momento perfeito. Sem fato, nada é perfeito nessa vida, né? Então, também não precisa assim muito dinheiro, só você ter o planejamento para saber quanto você vai gastar, quanto você vai precisar. Mas você não vai precisar de milhões para ir morar em outro país, que você vai atrás de algo e você lá vai conseguir uma coisa para se manter, né? Nesse país. Então, você precisa é aquele foco e não precisa de tanto dinheiro, sino aquele que você acha que vai precisar mesmo para chegar lá. Certo, muito bem. Sorelin, teu exemplo é inspirador. A gente poderia passar a noite aqui ao vivo, né? Mas como o tempo da live é limitado, né? E com 1 hora ela encerra, eu queria aproveitar alguns desses minutos para responder as perguntas, né? Ver se o pessoal tem alguma pergunta. Por exemplo, a Vanessa perguntou se eu penso em morar em outro país. Vanessa, assim, pensar, eu já pensei, né? Mas atualmente não mais, né? Não sei, né? Depois dessa live tão inspiradora, né? Vai que eu mude de ideia de novo. Mas já pensei sim em morar em outro país. Mas no momento eu tô assim meio decidindo o que eu vou fazer da vida. Mas depois desse exemplo, ó, vamos correr atrás, né? A Rafa tá dizendo que é super inspirador seu exemplo. Oi, Alessandra, Ah, Nutri querida, entrou aqui na live, não sei se ela ainda está ao vivo, boa noite. Sorelin, enquanto o pessoal manda perguntas, quem quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade, manda ver. Você falou do planejamento pra gente, falou algo bem interessante que para mudar de país não precisa também ter muito dinheiro, porque às vezes desanima, né? Quando a nossa realidade é uma de não ter muito, a gente já fica se limitando, fica aí com as crenças limitantes, que é coisa de rico, que a gente nunca vai conseguir. Você está mostrando, provando em exemplo que não é bem assim, né? E o que que você diria assim, o que que você pode compartilhar para a gente desses 3 anos de experiência morando no Brasil, né? Saindo do seu país. Você pode contar para a gente o que que mudou em você? Você sente que mudou algo na sua personalidade? Você sente que amadureceu? O que que você conta dessa parte para nós? de Alessandra? fato a gente muda muito, né? Eu saí da casa dos meus pais direto aqui morar com minha irmã e depois morar sozinha, né? E esse foi um desafio grande também, né? Ele morar sozinho, sair do teto dos pais. Então, essa parte ali faz que a gente amadureça um pouco, porque aí você tem que se manter sozinho, mas tem outras responsabilidades novas que você não tinha. E isso ali faz muita diferença, né? No caso, eu sinto, sim, que eu amadureci um pouquinho, né? Não muito mais, aí vamos. É, mas continuo aprendendo, né? E enquanto idioma, também continuo aprendendo muito. Eu comecei uma coisa que eu não mencionei, né? Eu comecei depois a fazer um curso de português para estrangeiro aqui na cidade, que me ajudou muito, me está ajudando muito, né? Na hora de escrever e de fazer a leitura. Que aquelas pessoas, né? Aquela família que a gente morava, eles nos ensinam mais que tudo falar para a gente se defender na cidade, né? Mas agora, como que eu fazia para escrever, né? Escrever ou para fazer a leitura de alguma coisa aqui. Então, esse curso me ajudou muito a, em questão de escritura e leitura, né? Uma coisa bastante interessante, né? Mas sim, eu cresci um pouco mais como pessoa e estou agradecida mesmo porque não foi sozinha que eu cresci, sino que recebi muita ajuda, né? Agora eu posso dizer que tenho muitas amizades aqui e essas amizades também continuam me ajudando até agora, né?
Sim. Eu queria aproveitar e você falou da questão da convivência com os pais, né? Morar longe dos pais. Que recado você tem para aquelas pessoas que já têm assim uma certa maturidade, mas têm um apego emocional, obviamente, muito grande aos pais, nunca saiu da casa dos pais, tá ali na dúvida se sai para realizar esse sonho, mas tem medo de não dar certo. Que conselho você daria para esses adultos que ainda moram com os pais, têm um sonho, tem como se mudar, mas está com medo? É, então, não sei, aí tome coragem, né? Não, não é fácil sair do teto dos pais porque você tem todas as coisas lá, né? Tem muita comodidade lá. E aí você vai chegar aqui, você vai ver, tipo assim, vai chocar com a realidade que você tem que fazer tudo, né? Mas eu acho que se você vai atrás, você não vai se arrepender, que foi no meu caso, né? A gente saiu e saiu com aquele medo, né? Sabe, são muitas coisas que a gente tem que fazer. A gente já tinha isso na mente, né? Justamente por isso, ou seja, a gente não vai estar mais com nossos pais, mas a gente foi à frente e encontrou se adaptar a essa nova realidade. Temos saudade de nossos pais? Temos. Tudo tem. Se a gente está longe dos nossos pais depois de tanto tempo, a gente fica com muita saudade. Graças à tecnologia, eu falo quase todos os dias com minha mãe, sei da minha família lá. Mas, assim, o sonho está em que eu possa ir visitar eles em algum momento ou eles possam me vir visitar. Perfeito. Eu aproveito essa sua fala para a pergunta que a Rafaela fez, né? Ela disse: você já criou raízes no Brasil, né? Você pensa em retornar ao seu país? Ou hoje realmente a sua casa é o Brasil e é aqui que você quer seguir? Até agora, hoje, aqui, o Brasil é na minha casa, é minha casa, né? Eu quero voltar, mas quero só visitar, saber da minha família lá, né? Dar um abraço neles, né? Compartilhar com eles um churrasco, qualquer coisa, mas é ir visitar eles e voltar. Eu acho que eu vou ficar mesmo aqui no Brasil e morando. Excelente. A Vanessa perguntou se a sua irmã segue no Brasil e se ela também teve uma boa adaptação. Não, minha irmã continua morando aqui no Brasil. Ela foi morar na São Paulo, depois voltou aqui em Fortaleza. A adaptação dela também foi um pouco difícil, né? No início ela pegou a depressão quando a gente chegou aqui. Foi forte para ela, mas graças a Deus ela já está bem. Ela mora em outra casa, tem seu trabalho. Ela já tinha um pouquinho mais de conhecimento com o idioma, mais que eu. Mas ela está aqui morando aqui em Fortaleza também. Perfeito. E como foi a questão do choque cultural? Você sofreu algum tipo de preconceito por não ser brasileira? Teve alguns, né? Teve algumas coisas, tipo assim, o pessoal dizendo: eu não gosto de estrangeiro, o que você faz aqui, e fechar a porta de cara, assim, na nossa cara. Já aconteceu comigo, né? E o choque cultural, eu acho que é mais, vai assim, algumas coisinhas muito básicas. Por exemplo, posso dizer que lá na Venezuela, a questão da dança, né? Tem muitas coisas lá na dança que para a gente é normal e aqui é um pouco mais reservado e coisas assim, né? Posso botar isso como um exemplo, né? Mas assim, graças a que as pessoas que recebem a gente aqui, eles assim, fizeram uma tarefa muito bonita de ensinar como são as coisas aqui, por exemplo, aqui em Fortaleza, aqui em Ceará, né? Que você pode fazer, que você não pode fazer. E então isso ajudou muito a gente não ter um choque muito grande na hora de ver a diferença das culturas. Ainda tem algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu ainda não me adapto no caso das comidas. Eu gosto muito das comidas daqui, mas tem aquela comida que eu não quero nem experimentar, aquela que é aqui. Como é o nome? Buchada, eu acho que se chama, né? Eu não gosto disso aí, não. Buchada. Isso aí não, aí eu não chego lá, né?
A Maurícia perguntou: você estranhou a culinária local, além da buchada? Tem algum outro prato cearense, típico cearense, que você não gosta? Até agora não achei. Até Não. agora eu gosto de tudo mais. Todos os demais eu gosto. Só E esse qual aí mesmo. é só a buchada que tá fora aí do cardápio, né? Oi, Michel. Boa noite. Michel, nosso amigo, também tá na live. Bom, e qual o seu prato favorito aqui do Ceará? Oi, A Luana. tapioca. A tapioca, ó. Tem nosso respeito, não é não? Gente, o que mais que eu ia te perguntar? Acho que a Vanessa fez alguma pergunta, Vanessa. Eu perdi um pouquinho aqui no chat. Se você quiser repetir a pergunta, tive a impressão que a Vanessa perguntou algo. Bom, gente, nós temos alguns minutinhos. Podem seguir aí mandando as perguntas, quem desejar. Então, a gente falou da culinária, falamos aí do planejamento para você vir, né? Dos desafios. Falamos um pouquinho dessa questão do preconceito e voltando um pouco para a questão do preconceito, né, com estrangeiros. Como você lidou com essas situações? E de que forma manter um pensamento positivo te ajudou a não desistir? Eu sou uma pessoa que não dá muito ouvido às coisas negativas, né? E eu acho que isso me ajuda muito nesse caso, né? Já tive, né? Como falei, né? Pessoas que dizem que não gostam de estrangeiro, que a gente faz aqui, não sei o quê. E tem aquele preconceito aún maior pelos venezuelanos por aquele êxodo que aconteceu, né? O Brasil é um dos países onde os venezuelanos chegamos, muitos venezuelanos aqui, e tem também aquele pequeno preconceito, né, de para essa nacionalidade, né, para mim essa nacionalidade. Mas como eu sou esse tipo de pessoa que não presta muito ouvido, isso tem me ajudado muito a não me concentrar nas coisas negativas, porque no caso seriam tipo duas pessoas que dizem que não gostam, que você faz aqui, e oito dizem, seja bem-vindo, qualquer coisa você pode me procurar. Eu vou te contar, eu morava lá perto de Itaperi, com aquela família que eles falei. Sim. Aí é uma zona onde os vizinhos não costumam sair muito, né? Aí um dia eu saí, eu estava vendendo tapioca, né? E chegou uma senhora lá comprar umas tapiocas. Eu nunca tinha visto aquela senhora. Aí aquela senhora foi lá, comprou as tapiocas e ela falou assim: eu moro nessa casa aí, a casa número tal, qualquer coisa que você precisar, você vai lá que eu ajudo. Olha, Aí gente, eu que fiquei assim, legal. muito surpresa. É a primeira vez que ela ia comprar aquelas tapiocas e é a primeira vez que eu vi aquela senhora. E ela se dispôs aí, ficou à disposição, qualquer coisa que eu precisar, eu podia ir lá na sua casa. Então, isso compensa muito as poucas coisas negativas que a gente pode ver aqui em contra do estrangeiro, né? Sim, sem dúvidas. Temos a nossa amiga Daliana Stasic, que também está aqui na live também, da Venezuela. E você falou algo interessante, né, Sorelin? Você foca no positivo, né? Você não fica aí deixando se abalar por duas ou três críticas, porque você consegue focar no melhor, né? Que várias pessoas te deram as boas-vindas, né? Foram gentis com você, né? Olá, Daliana, muito bem-vinda. Bom, e assim, você poderia descrever para nós a Zorelin de 3 anos atrás, indo para um país diferente, sem ter conhecido antes? Você não veio passar férias no Brasil para depois vir morar, né? Foi de uma vez, né? Você consegue descrever para a gente aquela Zorelin realizando esse sonho e a Sorelin de hoje? Assim, há alguma diferença em termos de crescimento emocional, de personalidade? Tem. Eu também sou uma pessoa que tem algumas inseguridades, sabe? Como toda Sim. pessoa tem, né? Tem muita inseguridade. E uma das coisas que eu vejo aqui é que agora eu não vou ficar parada para algumas coisas que eu tenho que fazer. Estando lá na Venezuela, eu ficava parada, assim, não, tipo, não sei o que eu vou fazer, e ficava nessa, né? Sim. Era como uma parálise que eu e não conseguia avançar nesse caso, né? Agora eu posso dizer que se eu vou me determinar a fazer uma coisa,
se há alguma coisa que me para, eu penso que o que está me parando e dou como que uma esquivada naquele obstáculo e continuo. Eu acho que uma das coisas que eu melhorei muito nisso, né? E também em não ficar, porque, como falei, né? Tem pessoas que vão te criticar e não ficar muito, muito ofendida com as coisas que te dizem, né? Que te dizem coisas feias, né? Mas não ficar assim. Anteriormente eu ficava muito chateada, assim, muito raivosa. Aí eu fico já na minha, fico na calma. Então eu acho que duas coisas que mudaram muito nesses 3 anos, na minha personalidade como tal, foi isso mesmo. Perfeito, excelente. Olha, a conversa tá incrível, viu? Assim, a gente fica. Ah, aqui temos dois comentários. Aqui eu não sei se ele ainda tá online, o VP_Carvalho 07. Estamos felizes por você se manter íntegra. Saiba que você e sua. Não deu aqui para ver tudo, mas assim, ele fez um elogio para você, tá? Eles são a família que me receberam quando eu É. cheguei. São eles. Olha, que legal. E depois ele colocou uma palminha aqui para você. Que É, legal, tá aqui eles com a mesmos. gente. Wanda e Eu tô família. muita saudade deles. Olha só. Isso. Gente, é o seguinte, nós ainda temos aqui uns 5 minutinhos mais ou menos, uns 7 minutos, e a gente pode abrir para perguntas, né? Catiana Cruz 2000, underline 2000, não, Catiana underline Cruz 2020, tudo bom? Se Oi, alguém tiver amiga. perguntas, a Vanessa está elogiando a família que te acolheu, tá dando os parabéns a eles, realmente é digno de parabéns, né? A gente agradece por vocês terem acolhido a nossa amiga e ter ajudado que ela realizasse o sonho dela, né, de estar aqui. Então, é isso, gente. O que que vocês acharam da live? Tem alguma pergunta? Lembrei, a Vanessa perguntou se você usou algum aplicativo para aprender português. Tem algum aplicativo aí que você usou ou usa? Eu usei o início o Duolingo. Ajudou. Usei Sim, o Duolingo. E. Não, do aplicativo só esse. Só. só esse mesmo, né? Certo. Ok. Sorelin, como eu te falei, a sua história é inspiradora. Eu acho que renderia aí várias outras lives, tá? Já tô te convidando aí para outras lives, se você aceitar e puder, para a gente conversar mais. Mas fazendo um resumo, eu queria te pedir para você deixar pelo menos. Vamos ver aqui o comentário da Rafa antes. Só queria dizer que você me inspira e que sempre comentamos sobre você para os irmãos a dar exemplos de abnegação. Oh, amiga, graças. Obrigada. A Alessandra Monteiro, underline Nutri, nossa querida Nutri, já estou fazendo aqui a propaganda, quem precisar de nutricionista, ela é top. Vou deixar o arroba dela. É a Vicky. Então, assim, eu queria, como a gente está com o tempo, né, já quase encerrando, para a gente poder deixar a live salva, você poderia, Sorelin, deixar pelo menos 3 dicas, conselhos ou sugestões para quem pensa em mudar de país ou tá com esse sonho engavetado, porque eu lembro que a Vanessa perguntou se eu tinha vontade de mudar, né, Vanessa? Eu tinha e engavetei esse sonho, olha. Aí a Sorelin vem hoje, ó, dá um tapa aqui em mim para acordar para a vida, né? Então, assim, que 3 conselhos você poderia deixar para quem tem esse sonho, mas desistiu, nem chegou a realizar, engavetou esse projeto? Que 3 conselhos você daria para quem pensa em mudar de país ou já pensou e ainda não foi, enfim? Pronto. Se o objetivo é esse, o seu sonho é sair do país onde você mora para morar em outro, a primeira coisa você tem que se planejar bem, né? Certo, E planejamento, ok. planeja muito bem. Não desista do seu sonho, porque engavetar sonhos ou desistir dele, você fica meio frustrado, né? Aí, então não desista, é uma coisa muito interessante que você tem que ir para frente. E uma outra coisa, se apoia, né? Nos seus amigos
ajudar você a cumprir esse sonho, esse objetivo que você tem. Aqueles que querem ajudar você. Não preste ouvido negativo e preste ouvido àqueles que querem ajudar você. Ah, sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se você ou se os Foi. amigos aqui já ouviram. Veio assim, bum, essa frase agora. Tem muita gente que fala assim, ó. Ah, eu não vou falar pra ninguém dos meus planos, porque coisa que a gente não fala, ninguém estraga. Só que aqui você falou muito nessa questão dessa rede de apoios, que tem pessoas que te apoiaram. Então, assim, o que você acha desse pensamento? Será que realmente a gente não pode contar pra ninguém? Vai no segredo aí? Ou o que você pensa disso? Você acha Você conta para quem você sabe que vai apoiar seu sonho. Porque Pronto. se você vai contando para todo mundo, aí então pode estragar e pode ter mais pessoas negativas que positivas para lhe ajudar e você vai acabar desistindo. Então você conta para que você acha que vai ajudar no seu sonho. Certo, então vamos ver se eu entendi certo. Então o problema não é contar o sonho, é para quem a gente conta, é isso? Isso. Certo, olha aí, vivendo e aprendendo, né, gente? Então, cuidado, né? Porque às vezes a gente fica nessa, né? E às vezes a gente pede a oportunidade de ser ajudado, porque a gente vai no segredo, né? Aí ninguém sabe, ninguém ajuda, né? Pode acontecer, né, Sorelin, também? Bom, Exatamente. Maurícia disse perfeito. Oi, Débora. Não sei se a Débora ainda está por aqui. Foi minha aluna, saudades. Bom, gente, foi excelente estar com vocês. Sorelin, olha, eu acho que depois dessa live eu fiz umas anotações aqui, gente. Vou nem mentir, já peguei umas dicas aqui para mim. E assim, parabéns. A Vanessa disse que não conta os sonhos dela para ninguém. Gente, assim, é algo muito Para pessoal. quem tem seu pensar, né? Isso, cada um, né, que tem que mensurar isso. Só que, como a Sorelin falou, existem pessoas boas na vida e existem pessoas que não vão querer nos prejudicar e vão nos ajudar. A gente precisa se dar uma chance de confiar nas pessoas, né? Para você ter amigos, você tem que ser um bom amigo. Então, confiar. Sei que às vezes a gente passa umas decepções, né? A gente acaba se fechando, né? Pode ser para o amor, pode ser para as amizades, pode ser para as mudanças, né? Às vezes a gente quer mudar, mas quando dá errado, aí pronto, a gente acha que nunca vai mais conseguir. Então, Sorelin, tua história, eu acho que dá para virar um livro, um filme, não sei. E eu queria muito te convidar para você voltar, né? Porque a live é só 1 hora e o nosso bate-papo, ó, dá para a gente fazer vários bate-papos, viu? Tá certo, Maurícia disse... Sim, a Maurícia disse, ó, quero mais, desde já ansiosa pela próxima live. Muito obrigada. Obrigada a vocês que se conectaram com a gente, né, Sorelin, que ficaram até o final, né? Obrigada mesmo. Isso. A Alessandra também disse que já está aguardando aí a próxima live. A gente aceita também sugestões de tema, viu? Me respondam aí, vocês querem uma live parte 2 com a Sorelin? Quem gostaria que ela voltasse aqui para a gente ter uma conversa ainda mais top com assuntos, perguntas e respostas? Me avisem. Se vocês apoiam o retorno dela, que eu super apoio. Eu acho que ela tem que voltar para uma parte 2. Sorelin, o que você queria assim? O que você pode dizer assim para encerrar essa live? Beijo para as duas. Obrigada, Vanessa. Beijo para você. Obrigada, Vanessa. Acompanhar da gente. Rafa disse que sim, quer que você volte. A Alessandra colocou uma mãozinha de apoio para você voltar. O que você poderia dizer para nós aqui, para o pessoal que assistiu? Você tem alguma mensagem para deixar? A mensagem vai se voltar repetitiva, né? Mas continua atrás do seu sonho, não desista e vai para frente, gente. É só para frente que a gente pode ir para alcançar tudo o que a gente quer, né? Então, vamos para frente e com a ajuda de Deus tudo vai sair bem. Ai, que linda, assim a gente se emociona. Esses 5 minutos finais, gente, eu queria pedir para vocês baterem uma foto, uma selfie da gente e deixar nos teus stories aí, nos stories de vocês, como foi a live, suas impressões, tá? Vanessa tá dizendo aqui, volte e diga que provou a buchada. Eita, e aí, você aceita esse desafio? Vamos ver. Não vou prometer, né? Tá.
Wanda Neles disse, volta sim. Bom, antes de fechar, porque senão a live fecha, eu queria tirar uma selfie aqui da gente, tá, amiga? Vamos lá? Pode, vamos lá. Tirar outra para garantir. E vou pedir os nossos amigos que estão nos assistindo, se desejarem, puder também tirar uma foto aqui do nosso ao vivo e nos marcar lá nos seus stories, né? Falar, compartilhar suas impressões, o que você aprendeu na live de hoje, se a live ajudou você em algum sonho aí que está engavetado, tá? Cobre o rosto dela para printar. Não entendi, Vanessa, não tá aparecendo o rosto? Deixa eu ver aqui. Tira a é porque aparece no mundo, tá. né? E agora? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Ih, Vanessa, eu não sei. Aqui pra mim tá aparecendo normal, viu? Não tá cobrindo. Aí pra você, Sora, tá cobrindo o teu rosto? Entendi. Se eu ficar desse lado aqui, não cobre, né? Então vamos lá, vou tentar aqui de novo. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o print que eu consegui tirar aqui no meu Stories. Aí vocês printam de lá e deixam o comentário do que vocês acharam da live. Tá cobrindo com a pergunta, Vanessa, porque eu sou assim meio ainda tô aprendendo, viu? Calma lá. Eu mexi aqui de novo na pergunta. Isso foi que eu fiz. Tirei. Tá, fala da família. Pois é, Vanessa, e eu não sei tirar. Eu não sei. Eu vou será que se eu desativar os comentários funciona? Bom, falta só 3 minutinhos para encerrar. Então eu tô meio assim, porque pode a gente não conseguir salvar a live. Pronto, deu certo? Então, por favor, nos printem. Vamos fazer outra pose, Sora, que eu tô só falando, né? Para vocês tirarem a foto aí, Vanessa. Vamos lá. Pronto, já. Então, por favor, nos marquem lá, nosso @, digam o que vocês aprenderam, que acharam. Muitíssimo obrigada a quem ficou aqui até o final. Obrigada, Sorelin, por aceitar o convite. Muitíssimo obrigada. Obrigada, amiga, pelo convite também. Tá bom, então, um abraço, tá, para vocês. A Sorelin fez compras. Beijos para todos. Obrigada também. Tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada.